Olá, pessoal. Eu sou a professora Juliana Penso e hoje a gente vai falar dos princípios básicos de farmacocinética. Para começar, é bom definir o que é farmacocinética. Farmacocinética são todos esses processos que o corpo realiza com o fármaco. O fármaco absorve, o fármaco distribui, o fármaco metaboliza e o fármaco excreta. Esses são os principais processos básicos da farmacocinética que a gente conhece como ADME. Absorção, distribuição, metabolização e excreção. Por que é importante estudar a farmacocinética, professora? O que me interessa é a ação do fármaco. A ação do fármaco é estudada pela farmacodinâmica, enquanto a farmacocinética ela diz respeito a todos os processos que o corpo realiza com o fármaco. A farmacodinâmica diz respeito a todos os processos que o fármaco realiza com o corpo, e é isso que me interessa, né? No final, eu quero saber se o fármaco vai conseguir melhorar a dor, isso é farmacodinâmica. Eu quero saber se o fármaco vai conseguir diminuir a pressão arterial do meu paciente, isso é farmacodinâmica. Mas é muito importante estudar a farmacocinética porque o fármaco precisa chegar até o seu local de ação. E todos esses processos da farmacocinética, absorção, distribuição, metabolização e excreção, têm o potencial de interferir nessa chegada, tanto impedindo essa chegada quanto modificando a velocidade e a extensão em que o fármaco chega no seu local de ação. E a gente sabe que para interagir, para chegar lá, né, e para fazer o efeito farmacodinâmico, o fármaco tem que interagir quimicamente com a célula, certo? O nosso corpo apresenta uma série de barreiras a essa chegada, a esse trajeto do fármaco ao longo do processo de absorção e distribuição, metabolização e excreção, e é isso que a gente vai estudar nessa aula de hoje. Esse primeiro slide, ele tenta fazer um resumão de todos os processos da farmacocinética, e é muito interessante que a gente observe esse quadro antes de começar a destrinchar os processos um de cada vez, tá? Então, aqui eu tenho o meu fármaco, né, que vai ser administrado, obviamente, na forma de medicamento. Isso é um tema de uma aula anterior que a gente já assistiu, de princípios básicos de farmacologia, mas o fármaco será absorvido, e esse quadradinho aqui, azul, ele representa o seu corpo, mais especificamente ele representa a circulação sistêmica, né? O seu corpo estaria aqui um pouquinho maior aqui de branco, certo? Absorvido, né? Então, entrando dentro da circulação sistêmica, o fármaco pode ficar na circulação sistêmica, mas uma série de coisas podem acontecer com ele. Ele pode circular, por exemplo, no sangue ligado a uma proteína. A gente vai ver que isso tem uma série de implicações. Ele pode ser metabolizado, isso também tem outras implicações. Esses metabólitos podem ser circulantes, podem ser ativos ou inativos, uma vez aqui já na circulação sistêmica, podem então fazer novos efeitos, efeitos tóxicos ou efeitos diferentes. Esse fármaco também pode, e é o que a gente quer, que ele chegue nos seus receptores, né? E aí ele tem que chegar aqui numa concentração adequada, e como eu disse, a farmacocinética interfere muito, os processos da farmacocinética interferem muito nessa chegada, e se essa chegada está acontecendo na concentração adequada. E a gente também tem aqui os reservatórios teciduais. O fármaco pode também acabar caindo nesses reservatórios, que tem características específicas, né? Tecidos que têm características específicas do organismo, isso também tem uma implicação na chegada do fármaco aqui. Certo? E por último, esse fármaco pode ser excretado. Todos esses processos a gente vai destrinchar agora. Vamos começar aqui pela absorção, apesar de que, perceba que a gente vai falar, né, absorção, distribuição, metabolização e excreção. Mas essa ordem, ela não é sempre a mesma, tá? Ao longo da aula, eu espero que vocês vão entendendo por que isso não é necessariamente na ordem certinha que eu vou falar, tá? Mas a dica é, a gente não toma, quando toma um fármaco, uma molécula, a gente toma um monte de moléculas, vários molos de moléculas. Então, muitas vezes, enquanto uma ainda está sendo absorvida, a outra já está sendo excretada. E uma única molécula, ela pode não passar por todos esses processos, obviamente, tá? Bom, a absorção, então, seria definida como a passagem de uma substância do seu local de administração para o plasma, para o sangue, né? Ela vai pressupor, então, a passagem do fármaco por uma barreira celular. Essa barreira celular, qual é essa barreira celular? Vai depender de qual foi a via de administração. Então, para cada via de administração, a gente tem um tipo de absorção, um tipo de barreira a ser ultrapassada, né? Listei todas aqui, gastrointestinal seria a mais comum na prática clínica, mas várias outras aqui são muito importantes, né? Eu diria que a subcutânea e a muscular também são das mais utilizadas na prática clínica e são extremamente importantes para a gente. Quando a gente fala de ultrapassar a barreira celular, a gente precisa lembrar de um conteúdo que, na verdade, é lá do segundo grau, né? E talvez você já saiba, mas não custa relembrar.
o fármaco não atravessa livremente a membrana necessariamente. Então, aqui eu tentei representar para vocês uma membrana, né, a bicamada lipídica, para tentar lembrar vocês de que o fármaco, que seria essa bola vermelha, ele pode passar por essas membranas de 3 maneiras principais, né? Ele pode atravessar via combinação com uma proteína transportadora, ele pode passar se difundindo através de um canal aquoso e o fármaco também pode passar por difusão direta através do lipídio, mas nem todo fármaco consegue passar por essas 3 formas. Na verdade, a grande maioria deles vai ter uma enorme preferência por passar ou pela proteína, ou por difusão, ou pelo canal aquoso. Isso vai depender das características do fármaco. Então, vamos ver o que o fármaco precisa ter de característica para preferir uma dessas passagens, né? Para passar por difusão direta através do lipídio, né, o fármaco precisa ser muito lipofílico. Vamos lembrar que a barreira celular, a bicamada lipídica, é muito lipofílica. Então, um fármaco que seja muito polar, muito hidrofílico, não vai conseguir passar com sucesso em grandes quantidades por difusão passiva, por transporte passivo. No caso dos fármacos que são lipofílicos o suficientes e conseguem passar por transporte passivo, é legal a gente lembrar que a velocidade dessa absorção, ela depende tão somente do gradiente de concentração da substância. Quanto mais estiver de um lado, mais tende a passar do outro, porque a gente tem uma tendência de igualar essas concentrações. Então, uma vez sendo lipofílica, eu só tenho esse limitante, né? A lipofilicidade em si e o gradiente de concentração. Já para aquelas substâncias que passam por transportadores, a gente vai ver que tem outras coisas que interferem, tá? Ainda falando dos fármacos que sofrem transporte passivo, né? Eu tenho uma outra coisa que pode interferir, que é importante a gente discutir aqui, que é o grau de ionização do fármaco, né? Antes de falar de grau de ionização, é bom a gente lembrar por que a gente está falando de grau de ionização. A gente precisa falar disso em farmacologia porque a maior parte dos fármacos são ácidos ou bases fracas. O que isso significa, né? Ser um ácido ou uma base fraca significa que essa substância pode se apresentar ionizada ou não, dependendo do pH do meio. Se a substância é fracamente ácida, ela não se ioniza em meio ácido e, por consequência lógica, ela tem uma tendência muito grande de se ionizar em meio básico. Já se a substância é um fármaco fracamente básico, ela não se ioniza em meio básico, então ela tem uma grande tendência de se ionizar em meio ácido. Quem que a gente consegue absorver mais? Sempre quem não está ionizado, porque a gente acabou de ver que para passar por transporte passivo, a gente precisa de maior grau de lipofilicidade. Uma substância ionizada tem uma carga positiva, tem uma carga negativa. Isso diminui a lipofilicidade, diminui a apolaridade. Lembrem sempre que, de um modo geral, as gorduras são, os lipídios e as gorduras são apolares, e a água e as outras substâncias hidrofílicas são polares, certo? Então, tem um polo. Uma carga é um polo, tudo bem? Então, toda vez que a substância estiver ionizada, eu vou ter uma facilidade, desculpa, toda vez que a substância estiver ionizada, eu vou ter uma dificuldade maior de absorver. Isso pode ser visto aqui, ó, no desenho, né? Eu tenho aqui uma substância, um fármaco, que é um ácido fraco, né? Isso significa dizer que ele pode se apresentar nessa forma, que é a forma molecular, mas ele também pode, dependendo do pH do meio, se apresentar na forma ionizada, que ele perdeu esse H+, esse hidrogênio, e ele ficou ionizado. No caso dessa substância, já que é um ácido fraco, e eu te disse aqui, ó, ácidos fracos não se ionizam em meio ácido. A figura está representando que esse ácido está no estômago. O estômago é um meio ácido, ele está colocando aqui pH1, a gente sabe que tem uma variação aí, mas é ácido. E se essa substância é ácida, ela não se ioniza em meio ácido. Consequência, essa reação, que pode acontecer tanto nesse sentido quanto nesse sentido, por isso 2 setas, uma para cada lado, ela tende a acontecer muito mais neste sentido, né? Se ela está acontecendo aqui da direita para a esquerda, significa dizer que eu tenho, se eu tivesse 100 moléculas, eu tenho 99 assim, por exemplo, eu teria que calcular isso. Isso é possível de calcular de acordo com o pH e o pK da molécula, mas aqui não precisa da gente entrar em... Podemos fazer aproximações, né? Vamos supor que essa molécula aqui está 99% não ionizada e 1% ionizada. Então, eu tenho uma chance muito grande, muito boa, já que assim é mais fácil dela ultrapassar a barreira não ionizada do que assim. Eu tenho uma chance muito grande dela ser absorvida, certo? Agora, uma vez que isso aqui seria a mucosa gástrica, porque estamos no estômago. Uma vez que a substância passa pela mucosa gástrica, ela vai, né, após passar por essa mucosa completamente, ela vai atingir o plasma. E a gente sabe que o plasma tem um pH
aproximadamente 7, né? Neutro. Isso significa dizer que se essa substância é um ácido fraco, ela já tem uma tendência um pouquinho maior de se ionizar. Perceba que a reação que antes, né, tinha a seta de cima maior, que era a seta da direita para a esquerda, ou seja, eu tenho mais tendência de apresentar, de estar assim quando eu sou um ácido fraco, neste pH ácido. Agora, neste pH básico, esse ácido fraco tem uma maior tendência de estar ionizado. Se eu fosse tentar desenhar uma outra seta para cá, essa seta seria muito pequenininha, muito menos intensa do que essa, porque assim, ionizado, é muito mais difícil ultrapassar a barreira gástrica. Isso vai explicar para a gente por que vários fármacos não são bem absorvidos com o uso, por exemplo, de antiácidos, como o omeprazol, por que vários fármacos não podem ser administrados antes ou depois da alimentação, tá? Então, o pH também pode interferir nessa passagem, principalmente de substâncias muito lipofílicas, que são ácidos ou bases fracas. Bom, prosseguindo aqui, as formas de transporte através da membrana, a gente viu a difusão passiva, mas a gente também pode ter substâncias que não conseguem passar por difusão passiva porque não são lipofílicas o suficiente, e aí elas precisam passar através de um canal aquoso. É importante dizer que esse canal aquoso foi feito para passar água, então ele é muito pequenininho, e a grande maioria das substâncias não tem dimensão, né, e não consegue passar por esse canal. Uma aquaporina tem mais ou menos 0,4 nanômetros e a grande maioria dos fármacos passa de 1 nanômetro, ou seja, mais que o dobro do tamanho necessário para passar por uma aquaporina, tá? Os fármacos que conseguem ser transportados assim são uma minoria, portanto, mas também vão depender, né, se conseguirem passar por aqui, depender somente do seu gradiente de concentração. Aqui nem mesmo o pH interfere, tudo bem? De maneira tão significativa. E por último, a gente tem os fármacos que dependem da combinação com uma proteína transportadora para passar pela membrana, né? Esses fármacos que dependem de combinação com proteína transportadora, eles não são lipofílicos o suficiente para passar por transporte passivo e não são pequenininhos e polares o suficiente para passar aqui pela aquaporina. Eles dependem de existir essa proteína com a qual eles conseguem se combinar, certo? Então, ele precisa ter uma proteína que ele consegue se encaixar. É claro que essa proteína, ela tem que existir lá, já na nossa célula, para passar uma outra substância endógena, tá? Aqui a gente tem uma coisa bem diferente dos outros dois tipos de transporte. Pode ocorrer, nesse caso, uma saturação desse transportador, né? Imagina, por exemplo, que esse transportador, a nossa célula usa para transportar aminoácidos. E aí o fármaco consegue, então, se entrar, né, ser absorvido, porque ele consegue passar por este transportador específico. Se eu estiver falando de uma absorção gastrointestinal, eu vou ter que orientar o paciente a não tomar esse medicamento logo após comer refeições ricas em proteínas, porque se ele tiver acabado de comer uma refeição rica em proteína, ele vai ter vários aminoácidos ali presentes no trato gastrointestinal e eu vou ter competição. Tenho lá os meus transportadores, tenho um número fixo de transportadores e alguns estarão ocupados transportando aminoácidos, isso vai diminuir a absorção do meu fármaco. Isso é uma inibição competitiva, né? Eu estou inibindo o transporte do meu fármaco porque ele está competindo pelo seu transportador com os aminoácidos, tá? Esse é só um exemplo de aminoácido, podem acontecer outros, inclusive de dois fármacos competindo pelo mesmo transportador. Aqui, então, eu não tenho somente influência do gradiente de concentração, também tem influência dessas outras substâncias que podem estar presentes realizando inibição competitiva, tudo bem? Bom, vimos como pode acontecer a absorção, agora vamos ver quais são os fatores que podem interferir nessa absorção, além dessas características muito específicas do fármaco, né? Essas características estão aqui no nosso slide, a gente já discutiu, solubilidade, se é apolar ou polar, se é solúvel em água ou em gordura, o grau de ionização, o peso molecular, né? Falamos, por exemplo, substâncias muito grandes não podem passar por aquaporinas porque não conseguem. Esse fármaco também pode ser degradado, por exemplo, em pH ácido no estômago e não conseguir ser absorvido. A forma farmacêutica também interfere na absorção. A gente sabe, por exemplo, que formas farmacêuticas líquidas têm uma velocidade de absorção muito maior, porque uma vez, por exemplo, que eu tomo aquele fármaco pela via oral, se eu comparar um comprimido com uma solução, a solução vai ser absorvida muito mais rápido, visto que eu não necessito de tempo para triturar aquele comprimido, dissolver aquele comprimido, a substância na solução líquida já está pronta para ser absorvida, né? Outra coisa que pode interferir na absorção é interação com alimentos no trato gastrointestinal. Acabei de dar o exemplo para vocês de um fármaco que pode competir com aminoácidos pelo seu transportador. Esses alimentos também podem degradar, né, ajudar na degradação. Eu posso ter, por exemplo, substâncias que são quelantes,
que fármacos que são quelantes, ou seja, que tem uma tendência muito forte de ligação com íons, e uma vez ligado a esses íons, eles não são absorvidos. Outra coisa também importante de falar é a motilidade gastrointestinal, principalmente o esvaziamento gástrico. A velocidade com que você realiza, com que o organismo realiza o esvaziamento gástrico depende de uma série de fatores, né? Eu citei aqui os principais: natureza dos alimentos que foram ingeridos, exercício físico ou não, dor e emoções, posição corporal, outras doenças e medicamentos que a pessoa possa ter ou estar tomando, né? Vou dar só um exemplo aqui, olha, por exemplo, se todo mundo aqui já deve ter percebido, né, que quando a gente está muito nervoso, às vezes a gente come, se alimenta e o alimento parece que não desce, parece que fica preso aqui. Isso é real, né? Quando você está muito nervoso, você tem uma tendência de lentificação do esvaziamento gástrico e, obviamente, isso pode interferir na absorção, na velocidade e na extensão de absorção dos medicamentos, né? O débito sanguíneo da região também que está ocorrendo, a absorção interfere. É muito diferente absorver um medicamento pela via subcutânea do que pela via intramuscular. A gente sabe que na via intramuscular tem muito mais quantidade de sangue passando por unidade de tempo, então o débito sanguíneo e a perfusão naquele local de absorção são diferentes entre a via intramuscular e subcutânea e entre várias outras, e isso também interfere na absorção dos fármacos. Depois que o fármaco é absorvido, e a gente viu que absorver é passar do local de administração para o plasma, para a corrente sanguínea. O que é a distribuição? É o fármaco conseguir sair do plasma para ir para os outros tecidos. Isso é necessário, na maioria das vezes, para que o fármaco tenha ação, porque poucos dos fármacos que a gente vai usar têm a sua ação no sangue. Existem esses fármacos, né? Vários dos fármacos podem ter ação no sangue sobre fatores de coagulação, alguns anti-inflamatórios que atuam como agregantes plaquetários, mas a maior parte dos fármacos que a gente toma, a gente quer que chegue num outro tecido, então esse fármaco precisa ser distribuído, certo? Do que vai depender essa distribuição? Vai depender primeiramente da afinidade que esse fármaco tem com os tecidos, né? E se ele tem mais afinidade, ele vai acabar conseguindo chegar mais naquele tecido, mais distribuído para aquele tecido. E o contrário também é válido. Pouca afinidade para o tecido, ele vai chegar pouco naquele tecido. Um fator que interfere muito também na distribuição é a tendência de ligação do biofármaco com as proteínas plasmáticas. A gente sabe que o nosso plasma tem uma série de proteínas, a albumina é a mais comum, mas existem outras. E por que isso é importante? Vários fármacos se ligam a essas proteínas plasmáticas, têm uma afinidade de ligação e acabam se ligando por razões químicas, né? E uma vez que o fármaco está ligado na proteína, ele não consegue ser distribuído. Por quê? Porque a proteína é uma estrutura gigante e o fármaco geralmente é uma estrutura pequenininha. Eu sempre peço para vocês pensarem assim, olha, se você for do seu tamanho aí no quarto que você está me assistindo, uma proteína é do tamanho do quarto que você está. Então é uma proporção, ou de repente do apartamento inteiro. Tem proteínas de vários tamanhos, mas a proporção é muito diferente. O fármaco ele é muito pequenininho diante da proteína, de um modo geral. Então, esses fármacos, a maioria deles, não vai conseguir ultrapassar a membrana. Eu tenho de novo, do mesmo jeito que a gente viu as formas de transporte, para a absorção, o fármaco tem que ultrapassar barreiras celulares, para ser distribuído, ele também tem que ultrapassar barreiras celulares. Só que agora, ao invés de ultrapassar a barreira, por exemplo, gastrointestinal, ele está ultrapassando as barreiras endoteliais dos vasos sanguíneos dos capilares. Certo? Então, ligado a uma proteína que é muito grande, ele não vai conseguir fazer essa transição, não vai conseguir deixar a corrente sanguínea rumo aos tecidos, tá? Que proteínas são essas que muito comumente se ligam aos fármacos? A albumina, como eu falei, ela é a proteína plasmática mais abundante que a gente tem, de longe, assim, e além disso, ela tem 2 sítios de ligação possíveis, que são muito comuns para fármacos, então ela é uma proteína que acaba tendo uma carga muito importante nessa modulação da distribuição. Uma outra proteína também importante é a alfa-1-glicoproteína, ela está em menor abundância, só possui um sítio de ligação. Um dado aí que, né, não vai fazer muita diferença na prática clínica, mas por curiosidade eu coloquei, a albumina se liga mais a fármacos ácidos e a alfa-1-glicoproteína se liga mais a fármacos alcalinos. Estou dizendo que isso não vai fazer muita diferença, porque a gente não vai ficar olhando na prática clínica, né, se o fármaco é ácido ou alcalino. Isso faz mais diferença para quem faz a parte de desenvolvimento de formulações e tal, tá? Bom, eu coloquei 2 exemplos aqui para a gente entender realmente como que a distribuição e como que a ligação às proteínas plasmáticas interfere na distribuição. Nessa primeira figura, o fármaco está representado como bolinhas azuis. Nessa segunda figura, ele está representado como bolinhas pretas, tá? Aqui eu tenho o local de ação farmacológica lá no meu tecido fora da corrente sanguínea e aqui eu tenho
o sangue, né? Eu tenho aqui representando o vaso sanguíneo e o espaço vascular nas duas figuras, tá? Uma outra coisa que tem aqui na figura que é importante são órgãos de depuração. Depuração é a soma, né? A gente vai ver mais para frente melhorzinho, né? De uma forma mais detalhada, mas é a soma do metabolismo com a excreção. Depurar é retirar aquele fármaco, é acabar aquele efeito daquele fármaco, que ele está dizendo que está indo embora, né? Do organismo. Nesse primeiro exemplo, o fármaco azul, ele não tem uma tendência muito grande de se ligar às proteínas plasmáticas. Comparem aqui o azul com o preto, olha. Esses branquinhos aqui, né, seriam as proteínas plasmáticas. Aqui eu só tenho um fármaco ligado, vários fármacos livres, né, e várias proteínas livres. Nesse outro exemplo, já ficou bem diferente. Todas as proteínas aqui estão ocupadas, né, com o fármaco, ou seja, esse fármaco preto, ele tem muita afinidade, muita tendência a se ligar às proteínas plasmáticas. Olha a consequência disso para distribuição. Distribuição é sair do plasma rumo aos tecidos, né? Então, rumo aqui seria essa seta, né? Rumo ao local de ação farmacológica. No caso desse primeiro fármaco, que não se liga muito às proteínas plasmáticas, ele está conseguindo sair muito da corrente sanguínea. Somente as bolinhas azuis que não estão ligadas conseguem sair, né? Esse aqui, ó, ele não conseguirá sair. Só conseguirá sair quando ele se desligar. Lembra sempre que a interação dos fármacos com as proteínas geralmente se dá por interações fracas. Então, elas são interações que acontecem e se desfazem. O fármaco encontra a proteína, mas ele não vai ficar grudado aqui para sempre. De um modo geral, não são ligações covalentes, tá? Existem exemplos em que são, sim, ligações covalentes, mas são exceções. Na maioria das vezes, o fármaco interage, tem alguma consequência até essa interação, na maioria das vezes, e ele se solta dessa proteína. Então, o fármaco aqui só vai conseguir ser só vai conseguir ser distribuído quando ele não estiver interagindo com a proteína. São essas bolinhas livres, tá? Aqui nessa figura, em que eu tenho muito mais interação com a proteína, eu tenho menos distribuição, eu tenho menos fármaco chegando tanto no local de ação farmacológica, quanto o fármaco abandonando os vasos sanguíneos, isso é importante, abandonando os vasos sanguíneos para conseguir chegar nos órgãos de depuração, nos rins, no fígado, né? Se esse fármaco está ligado à proteína, ele também não vai ser depurado, não vai conseguir ser metabolizado, não vai conseguir ser excretado. Essas figuras agora eu vou trocar para gráficos, para vocês entenderem como que isso se traduz lá na concentração plasmática que a gente está vendo, né? Um fármaco aqui que se liga muito pouco as proteínas plasmáticas, como era o caso dessa primeira figura, você vai absorver, a concentração dele vai aumentar muito no sangue e ela vai cair muito rapidamente, porque como ele se liga pouco às proteínas plasmáticas, rapidinho ele vai para o local de ação, vai ser depurado e acabou a sua ação. O tempo de ação dele tende a ser mais curto. Já nesse segundo exemplo, em que eu tenho muita ligação às proteínas plasmáticas, eu só tenho a forma livre conseguindo se distribuir. Então, eu tenho muito fármaco ligado que vai ficar preso aqui na corrente sanguínea. Percebe que o tempo que esse fármaco fica presente na corrente sanguínea, no plasma, é muito maior, tá? Então, o fato do fármaco, resumindo, né, se ligar muito às proteínas plasmáticas, aumenta esse tempo em que ele precisa para se distribuir, tá? Bom, a gente já viu que a afinidade do fármaco com a proteína plasmática afeta a distribuição. Também é bom saber que a concentração do fármaco no plasma afeta essa distribuição. Quanto mais fármaco eu tiver no plasma, mais ele tende a se distribuir por um gradiente de concentração positivo. A concentração de proteína plasmática do meu paciente também interfere na distribuição. Coloquei como exemplo um paciente subnutrido, né? De repente você dá aquele medicamento para o paciente e você está esperando uma quantidade média, que você sabe que todo mundo tem uma quantidade média de proteínas plasmáticas, por exemplo, albumina. Se aquele paciente está subnutrido, ele pode ter menos albumina e aí o fármaco se distribui mais rápido comparado às outras pessoas que têm quantidades normais de proteínas plasmáticas. E outra coisa que interfere é a lipossolubilidade do fármaco. Você já sabe por quê? Porque a gente já viu que o fármaco precisa ser lipossolúvel para passar rapidamente pelas membranas, certo? Então, ele atravessa aí o endotélio, as membranas dos capilares mais facilmente quando ele é mais lipossolúvel. Tem um dado que vai resumir tudo isso para a gente, que é o volume de distribuição. Esse dado vai vir em bula, né? Vai vir em compêndios e dizer para você um dado seco que vai resumir tudo isso que eu acabei de te explicar, né? Ele vai dizer assim, olha, o diazepam tem 74 litros de volume de distribuição. O fármaco X tem 10 litros de volume de distribuição. Como é que você vai interpretar esse dado? A gente sabe que o volume de distribuição é dado por esta continha aqui. O volume de distribuição é igual à dose que você tomou do fármaco, dividida pela concentração do fármaco no plasma num dado momento, que é experimental.
definido experimentalmente, né? Então, eu tenho aqui a relação entre a quantidade total do fármaco com a concentração plasmática. Perceba que se eu tomo uma dose X, por exemplo, 100, e eu tenho uma distribuição muito pequena, eu vou encontrar praticamente toda essa dose aqui embaixo, né? Porque se a distribuição é pequena, o fármaco tende a não sair do plasma e eu estou medindo no plasma. Já se a distribuição for grande, né? O que vai acontecer? Eu tenho aqui, quando eu for procurar no plasma esse fármaco, ele não vai estar lá, ele vai estar nos tecidos. Então, esse fármaco sumiu do plasma. E isso vai fazer com que, respondendo aqui a perguntinha que eu coloquei, né? O volume de distribuição de fármacos que se distribuem amplamente seja grande. A conta, né? O resultado dessa continha vai ficar grande. Vamos tentar entender isso melhor. Aplica-se 100 miligramas do fármaco no indivíduo, isso lá experimentalmente, tá, gente? Esse dado vai vir pronto para a gente em bula. Aplica-se 100 miligramas do fármaco no indivíduo e a concentração plasmática é de 10 miligramas por litro. Então, eu peguei uma pessoa, dei 100 miligramas para ela do fármaco e um tempinho depois, que é padronizado, eu tirei um pouquinho de sangue, analisei e eu achei essa concentração aqui, ó, 10 miligramas por litro de sangue. Eu vou dividir uma coisa pela outra, né? E vou obter o valor de 10 litros. Agora, vamos comparar com esse segundo exemplo que eu coloquei pra gente, em que eu peguei um outro fármaco. Professora, outro fármaco? Necessariamente tem que ser outro fármaco, porque o volume de distribuição é um dado específico, intrínseco de cada fármaco, tá? Então, se eu estou te dizendo aqui que o volume de distribuição final é diferente, é porque são dois fármacos diferentes, beleza? Então, eu peguei aqui o fármaco A, dei 100, no final, né, depois de um tempo, eu achei 10 ali no sangue, isso desse resultado deu 10 litros para o volume de distribuição. Nesse exemplo B, a dose coincidentemente também é de 100, só para ficar mais fácil didaticamente da gente comparar. E depois do mesmo tempo, né, que eu fiz aqui o mesmo experimento, seguindo os mesmos passos, onde aqui eu achei 10, aqui eu achei 50 miligramas por litro de sangue. Quando eu fizer essa conta, aqui vai dar só 2. Então, significa dizer, perceba, quanto maior é o volume de distribuição, maior, é a distribuição do fármaco, né? Aqui, ó, quanto menor for o denominador, maior vai dar esse resultado. Isso significa que o fármaco não está no sangue. Se ele não está no sangue, ele está nos tecidos. Então, quanto maior for o volume de distribuição, maior é a distribuição daquele fármaco. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. É muito comum, às vezes, vocês chegarem com a pergunta assim, depois que já estudaram essa aula e tal, aí vocês vêm e falam assim, ah, professora, eu não entendi uma coisa. O volume de distribuição do diazepam é 74 litros. Como, né? Se nem tem 74 litros de sangue uma pessoa, a pessoa no máximo ela tem, sei lá, 6, 7 litros de sangue estourando, né? Da onde vem esse dado? 74 litros tem fármaco, tem volume de distribuição de 1000 litros, né? Perceba que aqui não é, isso aqui não é a quantidade de litros de sangue que você tem, tá? Isso é um cálculo teórico. Significa dizer só que você precisaria de 10 litros de sangue para recuperar todos os 100 miligramas que você deu, nesse caso aqui, já que você achou 10 miligramas. Mas esse cálculo, não existe isso, né? Porque o fármaco não está no sangue, ele está nos tecidos. E vai haver tecidos em que ele está muito mais concentrado. Por isso que aqui ele está dando esse resultado tão grande, tá? Também é importante falar, quando a gente fala de distribuição, dos reservatórios de fármacos. A gente sabe que alguns tecidos podem favorecer o acúmulo de fármacos, né? Dependendo das características daquele fármaco. Por exemplo, fármacos que têm afinidade com íons bivalentes, fármacos que têm afinidade com cálcio, podem se acumular nos ossos. Fármacos que têm muita afinidade com água, que são muito pouco lipofílicos e muito hidrofílicos, tendem a permanecer no sangue. Fármacos que são muito lipofílicos podem se armazenar na gordura. A gente sabe, por exemplo, que os pacientes que vão fazer bariátrica e que tomam fármacos muito lipofílicos, como é o caso de diazepam, eles precisam, alguns dias antes da cirurgia, suspender esses fármacos, porque se eles ficarem tomando esse fármaco até o último dia da cirurgia, fez a bariátrica. Nos dias seguintes, né, nos dias que vem após a cirurgia, tem uma eliminação muito grande de gordura. Esse diazepam que estava guardadinho lá na gordura, ele vai começar a sair para a corrente sanguínea, para o plasma muito rapidamente. A pessoa nem está mais tomando diazepam, mas a concentração vai ser alta, o efeito vai ser alto, eu posso ter até toxicidade. Certinho? Bom, pessoal, eu vou parar por aqui e a gente vai fazer uma parte 2 de farmacocinética, só para o vídeo não ficar muito grande. Obrigadão, até mais.